Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, amada igreja. Ela vem com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para trazer para vocês a presença de Deus. Porque eu creio que a palavra do Senhor diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos ou mais, eu vou estar presente. Portanto, hoje eu quero fazer a leitura do devocional. E esse devocional, o título é muito lindo: Servo Sofredor. E nós fazemos parte, que nós somos servos, sabemos que as coisas nunca é muito fácil para nós. Então nós queremos proceder essa leitura que está no nosso manual, que é a parte devocional do nosso culto. Leiamos. Que o Senhor abençoe a leitura da tua santa palavra. Quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, e nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. E foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Glória a Deus. Muito bom, meus queridos. Esse texto é maravilhoso. Isaías 53. Aqui está a mensagem do Salvador. Neste momento, com alegria no coração, nós queremos cantar o cântico, um cântico ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, abençoe você. Igreja, que esteja cada irmão agora
descansando no seu cantinho, para que o louvor entre no seu coração, chega no seu lar com alegria. Deus abençoe o nosso grupo de louvor. Vamos deixar que a irmã Nancy esteja nos dirigindo mais uma vez esse louvor. Irmãos, a paz do Senhor, vamos cantar a nossa fé. O hino 187, dá teu coração. Você possa estar ciente hoje que você entregou realmente o coração para Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, meus queridos. Deus abençoe sua vida. Acabamos de louvar ao Senhor e a Ele toda honra, toda glória, domínio, força e poder. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, agora nós vamos passar para a palavra do Senhor. Amém? Gostaria de convidar aqui a pessoa que vai estar encarregada de dar a palavra para vocês. Amém? Irmã Sônia. Amém? Chega até aqui. Vamos fazer o nosso estudo. Vamos orar, meus queridos. Feche seus olhos aí onde você está. Eleve esse pensamento a Deus. Pai Santo, Deus querido e poderoso, nós estamos, ó Pai, debaixo da Tua graça nesse momento agora, em que vamos, ó Pai, ouvir mais da Tua palavra. Senhor, que só venha fazer, ó Deus, agora conosco, que Teu Espírito possa falar através da irmã Sônia, que não seja ela, Senhor, mas que nós possamos ouvir a Tua voz em nossos ouvidos e nossos corações, que possamos compreender com a nossa mente, mas também, ó Pai, que possamos praticar. É no nome do Senhor Jesus que eu lhe agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Irmã Sônia tem a palavra em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Então, meus queridos, nessa noite vamos mais uma vez deleitar na palavra do Senhor, como tem sido em todas as quartas-feiras. E em nome de Jesus, eu gostaria de trazer à memória dos irmãos uma palavra. E os irmãos eu vou ler aqui, e os irmãos vão localizar em que momento essas palavras foram proferidas, em que situação isso aqui aconteceu. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se
no meio e disse-lhes: paz, paz seja convosco. Amém? Os irmãos localizaram aí esse texto? Os irmãos já identificaram na sua palavra? Amém? Jesus pôs-se no meio dos discípulos, naquele tempo em que ele estava ressurreto, e disse-lhes: paz seja convosco. Bem, meus queridos, esses dias nós não estamos vivendo em paz. Esses dias de doença, de pandemia, de enfermidade, a gente não está ouvindo falar sobre a paz. Não estamos ouvindo falar de paz, não estamos vendo o mundo em paz. Pelo contrário, temos visto conflitos, temos visto desespero, falta de esperança e temos ouvido falar de enfermidade. Uma enfermidade que tem assolado o mundo inteiro. O mundo inteiro. E hoje a pergunta que eu gostaria de fazer, na verdade não é nem a pergunta, não é uma pergunta, é uma colocação que eu gostaria de deixar para a sua reflexão. Eu estou aqui pensando, sabe de uma coisa? Você pode estar infectado pelo vírus. É isso mesmo. Você pode estar infectado pelo vírus. Mas e se fosse verdade? E se você tivesse essa dúvida por estar infectado pelo vírus? O que você faria? Por óbvio, você faria todos os exames clínicos para ter essa confirmação, para não ficar na dúvida. Mas será que eu poderia estar infectado? Então você procuraria tirar uma radiografia, você buscaria exames de tomografia, ressonância magnética, você procuraria exames laboratoriais, até que você pudesse chegar a um diagnóstico médico. E você ia sentar com aqueles resultados dos exames que você fez e ouvir de alguém que tem autoridade para que essa pessoa pudesse te diagnosticar. Você está contaminado ou não? Você não está contaminado. Mas o fato é, quando eu disse que você pode estar contaminado pelo vírus, eu estava falando era do coronavírus? Não, não. Eu não estava falando do coronavírus. Eu estava falando que você poderia estar infectado pelo vírus que adoece as emoções. O vírus chamado pecado. O vírus chamado pecado. O que temos visto quando olhamos para dentro de nós podemos identificar alguns desses vírus que adoecem as nossas emoções, que adoecem a nossa vida. Olhe para dentro de você. É isso mesmo agora. Para e olhe para dentro de você. O que você vê? Em Salmo 139, 23, diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Então, olhando para dentro de nós, é que nós vamos ver o que tem ali que pode ser considerado um caminho mau, um pensamento mau que está no nosso coração.
Salmo 139 diz: Senhor, sonda-me, porque o Senhor conhece o meu coração, conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau. Este seria o primeiro exame que você deveria fazer. O raio-x celestial. Deixar o Senhor sondar o seu coração. Quando submetemos nossas vidas interiores à luz do conhecimento de Deus, identificamos onde estão as doenças que precisam ser tratadas. Então vamos falar desse vírus chamado pecado. Hoje nós vamos trazer aqui 5 tipos, eu estou chamando de vírus, que são a doença da alma. O primeiro vírus que pode adoecer o nosso espiritual seriam as trevas, a escuridão e os pecados não confessados. Algumas doenças são causadas pelo vírus do nosso pecado. A cura e a restauração da alma são uma atitude de enfrentar conscientemente e com maturidade os traumas não superados. Bom, trevas, escuridão, pecados não confessados? Sabe aquelas situações, meus queridos irmãos, que não foram resolvidas? Aqueles pecados que nós não confessamos, os medos, os traumas que estão sufocados, a mágoa, o ódio ou o rancor? Isso tudo consiste em áreas de trevas que comprometem a nossa saúde emocional e espiritual e nos aprisiona a um estilo de vida de sofrimento, de crentes doentes. Nós podemos perceber que essas áreas de trevas geram algumas doenças emocionais e essas doenças podem até afetar o nosso físico. Mas no livro de Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13, nós vamos ter a seguinte mensagem. Ali, só volta a imagem ali. A gente estava falando de trevas, de escuridão, né? Quando você está no pecado, longe da luz, até que você consegue vislumbrar a luz lá à frente, adiante, mas o vírus do pecado não deixa você sair das trevas. Em Provérbios, capítulo 28, 13, diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Provérbios 28, 13. Então, diante do Senhor, nós não podemos encobrir, esconder as nossas transgressões. Então, para esse vírus do pecado, da escuridão e das trevas, será que tem um remédio? Qual é o remédio para que nós possamos combater esse vírus das trevas? Ora, o remédio para lidar com esse vírus que adoece as emoções, ele está na luz. Você precisa estar disposto a construir um estilo de vida guiado pela luz, livre de situações ocultas, livre de situações escondidas e guardadas. Quanto mais transparente você for, mais livre você estará do vírus da escuridão. Ora, e a luz é o próprio Jesus, que disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Então, esse primeiro vírus que nós vimos, que é o vírus de trevas, escuridão, pecado não confessado, o remédio para ele é a luz, que é o próprio Senhor Jesus. Muito bem? Temos mais um tipo de vírus que destrói o homem espiritual. A passividade. Você entende? A passividade, ela é uma inimiga da saúde espiritual. Se a gente não conseguir sair da passividade, nós vamos falhar. E o maior perigo da passividade, quando ela está instalada, a nossa força moral vai ficando minada. Ficamos com incapacidade de reagir. Então, o pecado vem sobre nossa vida,
Mas nós estamos naquela situação de passividade e nós estamos aceitando. Nós vivemos nesse mundo. Se a gente tiver uma situação de passividade, e não ao contrário do que diz lá em Romanos, não vos conformeis com este mundo, mas a gente conforma, porque a passividade, o vírus da passividade deixa você inerte, você não consegue reagir frente a situações de pecados e tentações, e essa passividade vai ficando cada vez mais intensa, deixando você totalmente parado na obra, sem crescimento, sem se conformando com o pecado, se conformando com as injustiças desse mundo, a passividade. Será que esse vírus tem algum remédio? Em Mateus, no capítulo 11, no versículo 12, diz: E desde os dias de João o Batista até agora, o reino de Deus, o reino dos céus, é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então você vê que o esforço, a iniciativa é o oposto da passividade. O reino de Deus é tomado por esforço. Nós precisamos nos esforçar para que nós possamos alcançar o reino de Deus. Mas será que esse vírus, a passividade, a comodidade, a gente senta, para e vê as pessoas indo para o inferno ao nosso redor e ficamos passivos? Será que tem remédio para esse segundo vírus que estamos aqui estudando? Qual é o remédio para a passividade? Meus queridos, o remédio é a iniciativa. Você precisa dar um passo em direção a Jesus. Você precisa seguir o caminho de Jesus e sair da passividade, não se conformando com este mundo e nem com a injustiça que nele há. Então, nós falamos do primeiro vírus, que seria trevas, escuridão e pecado não confessado. Falamos de mais um, talvez você possa estar infectado por ele, a passividade. Mas nós temos mais um que afeta a nossa vida espiritual. O terceiro vírus que eu gostaria de falar nessa noite, o orgulho. As pessoas não querem se apresentar como fracas. Quem é que quer se apresentar diante dos outros como eu sou um fraco? Não, ninguém quer isso. E elas não querem reconhecer que um problema existe. Então, constroem barreiras de autoproteção e não estão dispostas a se despir emocionalmente para serem curadas. Como foi com o general de guerra Naamã. Naamã tinha uma enfermidade e ele teve que deixar todo o seu status, toda a sua posição. A Bíblia declara que ele era leproso e ele precisava desesperadamente ser curado. A cura dele não foi só uma cura física, mas foi uma cura na alma. Ele se despiu de toda a sua armadura, suas estrelas e principalmente do seu orgulho e expôs as feridas, seguindo o conselho do profeta. E aí sim, mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e saiu de lá curado. Será que nós temos a mesma disposição para sermos curados? Ou nós estamos no nosso orgulho, tentando passar para quem nos contempla que nós não somos pessoas fracas e que nós não temos problema? O livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 6, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulho, meus queridos, ele tem sido uma marca muito forte na nossa geração. Quantas pessoas estão em dificuldades e sofrimentos? A gente até tenta ajudar, mas não pode, porque o orgulho acaba impedindo com que a pessoa reconheça que precisa de ajuda. A pessoa reconheça que é pecador e que precisa de Cristo. Mas será que para esse vírus do orgulho tem remédio? E se tem, qual é o remédio? Para combater esse vírus do orgulho, é preciso que você se humilhe. Que você se humilhe. Aqueles que essa cena aí mostra
uma passagem bíblica conhecida já de vocês, de uma mulher que tinha um problema, uma fraqueza, uma enfermidade, e ela se humilhou perante o Senhor. Aquele orgulho foi quebrado. Então, humilhar-se e ser humilde, como Jesus foi, é o remédio para esse terceiro vírus que vimos que é o orgulho. Então, nós vimos o vírus da trevas, escuridão e pecado não confessado. A passividade, que é um vírus que nos deixa inerte perante as injustiças. O terceiro vírus que vimos foi o vírus do orgulho. Olha, você pode estar infectado. Mais um. Ele nem parece que é vírus, parece até que é uma coisa boa. A religiosidade. Meus queridos, a religiosidade é como uma maquiagem que encobre as áreas de derrota e fracasso. Já viram maquiagem? Como que a gente consegue transformar, esconder? Aí eu trago um exemplo, é uma coisa assim, bem comum entre as mulheres, porque você usa a maquiagem, para se enfeitar, para se embelezar, mas você usa também para esconder, para disfarçar alguma falha. E ela encobre áreas de fracasso. A religiosidade é como se fosse essa maquiagem. Ela esconde a ferida e também impede que o remédio seja ministrado, porque se a ferida está escondida, parece que não tem doença, então não vai receber o remédio. A religiosidade nos faz cegos para os nossos erros, tornando a nossa consciência insensível ao arrependimento. Existe um grande número de pessoas que, apesar de estarem dentro das igrejas, ainda estão cegas com relação aos próprios erros e que precisam mudar. Nós temos Jesus chamando a atenção dos fariseus, porque eles tinham uma religiosidade, e essa religiosidade ela tem conexão com uma vida de aparências, sem essência. Então, a aparência externa, observe a figura, a aparência externa, uma pessoa feliz, uma pessoa firme, uma pessoa convicta de sua fé, porque ela está ali professando a sua religiosidade, mas é só uma aparência, na essência não tem nada daquilo. Muito da fala e do discurso de Jesus estava voltado para combater essa atitude superficial. Ele confrontou a elite religiosa da época, que estava vivendo uma espiritualidade baseada em religiosidade e hipocrisia. Para lidar com esse vírus que adoece as emoções, é preciso entender que a espiritualidade é baseada em essência e não na aparência. Então, para esse vírus, será que existe um remédio? Em Lucas 12, 1, peguei só o finalzinho do versículo, Jesus começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, porque eles estavam se revestindo de uma religiosidade, vida de aparências. Será que você está infectado por esse vírus, religiosidade? E se tiver, qual seria o remédio? Meus queridos, santidade ao Senhor. A santidade, sim, é aquilo que você deve buscar, e não a religiosidade, mas a santidade que você já aprendeu com o seu pastor, que é um processo. Então, esse é o remédio. Mas ainda tem um outro vírus que tem causado uma enfermidade no homem espiritual. É o quinto que vamos falar nessa noite. A falta de perdão é como um vírus que corrói o homem espiritual por dentro.
A falta de perdão tem se tornado uma grande armadilha e aprisiona muitas pessoas em quadro emocional de amargura. Sempre ouvimos com facilidade que precisamos perdoar, mas na prática não é tão fácil assim. O perdão não é um sentimento. Nós nunca vamos sentir de perdoar ninguém. O perdão é uma decisão. A falta de perdão nos faz ficar ligados ao nosso ofensor. Você já notou? Quando você não perdoa, você está sempre conectado naquele seu agressor. Então, nos cabe decidir de que maneira queremos estar vinculados às pessoas que nos machucam. Jesus não disse que a gente devia amar os inimigos? O ressentimento e o rancor nos tornam como que amarrados às pessoas que nos ofenderam. E a gente carrega esse peso até o ponto de todas as nossas forças se acabarem. E olha, eu não estou falando lá do mundo, não. Eu estou falando no meio cristão. Você pode estar infectado com esse vírus. Em Marcos 11:25, diz a palavra bem conhecida dos queridos irmãos: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoem-no, 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 para que também vosso Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Então, a melhor maneira de lidar com esse vírus que tem nos adoecido e adoecido a muitos é enfrentar a dor e liberar o perdão. Não vale a pena carregar a mágoa e a amargura. Esses sentimentos são tóxicos e criam raízes profundas na nossa vida. Então, é preciso liberar o perdão. Já dei o remédio. Já está lá no versículo que lemos. Perdoem, perdoem, libera o perdão, quebranta o seu coração, perdoe o seu irmão, para que o Senhor possa também lhe perdoar. Nós gostamos muito de fazer a oração do Pai Nosso, mas você está falando com o Senhor. Não é só uma... Lembra da religiosidade? Vamos repetir a oração porque está todo mundo fazendo oração, eu vou fazer também. Isso é uma vã repetição. Nós sabemos que não é assim. Mas quando você fala com o Pai Celestial, perdoe as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Opa! Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e você perdoa, você não está infectado por esse vírus. O remédio é o perdão. Amém? Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz, paz seja convosco. João 20:19. Então, contra essas enfermidades, contra esses vírus, o que a gente tem mais ouvido falar nesses dias é vírus, não é? Contra esses vírus, nós citamos alguns aqui, mas se eu fosse resumir, é o pecado. É o pecado. Orgulho, falta de perdão, passividade, trevas, pecado não confessado, religiosidade, vida de aparências. Pecado, esse é o vírus. Então nós temos ouvido muito, mas Jesus, Ele veio e Ele te traz paz. Irmãos, onde a paz do Senhor, imagina, Jesus se colocando diante de você e diz, paz, Ele te dá a paz. Quando Ele nos dá a paz, nós não temos enfermidade, nós não temos conflito. Então, aceite essa paz que Jesus está te oferecendo. E todas as vezes que você ouvir por aí, Covid-19, 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 não. Lembre-se, correlacione. João 20:19, João 20:19, João 20:19, João 20:19, que foi o versículo que lemos, onde Jesus disse, paz seja convosco. Amém? Então, que nesses dias de conflito que estamos vivendo, que nós tenhamos a paz do Senhor. Amém, meus queridos?
Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu vou, nesse momento, então, passar a palavra para o nosso pastor Valdemar. Amém? A paz, meus irmãos. Essa palavra, ela é fiel, não é verdade? Esta é a palavra de Deus. Obrigado. Você ouviu aí o remédio para curar o Covid-19, né? Aprendeu um pouco, né? Lembra que a nossa abertura, servo, como é que é o título mesmo? Servo o quê? Sofredor. Lembra que nós lemos Isaías 53 com algumas intermediações de Isaías 23. Mas é interessante que Deus sempre tem uma palavra para nós em qualquer momento. E este momento em que nós vivemos, a palavra mais certa é essa que foi pregada. E Deus os abençoe. Acolha com todo amor e carinho a palavra de Deus no seu coração. Deixe que ela entre, faça morada. É coisa mais linda é a gente guardar a palavra de Deus no coração. Como disse o Salmo 119, 105. 119? 11, 119, 11. Tá vendo como é que a gente esquece? Porque quem está sempre lendo. Escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. 105 é luz para os meus pés, né? Amém? É a tua palavra. Então que Deus nos abençoe. Fica para nós essa reflexão. Obrigado, igreja, obrigado por tudo. Queremos encerrar o culto hoje, como de costume, cantando a nossa fé. Vamos abençoar com a nossa oração sacerdotal. Amém? Não, pastoral. Pastoral. Então vamos lá. Cadê o meu grupo? Muito bem, meus jovens. Nós, antes de encerrarmos esse estudo bíblico, gostaria de deixar para vocês um aviso. Eu não vou estar na igreja, mas sábado eu vou estar no Novo Igarapé. Não quero nem saber, viu? Vou ficar em casa não. Quando vocês vão estar na igreja, eu vou estar fazendo algumas visitas, né? E tomando um cafezinho gostoso na casa dos irmãos. Que Deus abençoe. Então, sábado, aproveitem, jovens. Dê o seu melhor para Jesus, tá bom? Faça um louvor abençoado. Faz tudo de melhor que você tiver para fazer, tá bom? Porque o Senhor alegra com a sua presença. Que Deus o abençoe. Um bom culto para vocês. Quero lembrar aqui, né? Estherzinha, você não foi na Santa Ceia, domingo nem você, nem seu avô, nem sua avó. Mas no sábado, esteja lá, viu? Tá bom? Que Deus abençoe. Vamos cantar a nossa fé? E assim nós vamos terminando o culto. Isto. Do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reina aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Para não esquecer. Tchau, Laurinha. Tchau, Mandezinho. Tchau, Vitória. Tô com saudade de você, menina. Tchau, tchau. Viu? Deus abençoe. Um abração para todos vocês. Quero agradecer aqui a Deus, porque no domingo nós lembramos e oramos para a saúde do Felipe, mas a notícia que eu tive, graças a Deus, já está tudo bem. Estou aguardando notícia, viu, Felipe? Estou aguardando notícia, saber se você está bom, se era corona, se não era, carona não, corona. Mas em Deus há de te abençoar que tudo isso é apenas para aumentar a sua fé. Que Deus abençoe. Tchau, família de Deus.